Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Pessoal, eu pensei que estivesse no dia 4 de julho, né? Dia da independência dos Estados Unidos. Pelo menos eles não pagaram pela independência deles, né? Que nós comemoramos, nem sei direito o dia, mas já está assim há muito tempo, né? Eu fui doutrinado de que essa data era a data certa, quando na verdade nós pagamos pela nossa independência, né? Pagamos 2 milhões e meio de libras esterlinas em 1825 pelo Tratado Paz e Aliança que a Inglaterra se meteu. Nós pagamos pela nossa independência, tá certo? Não foi nada daquilo que... mas está patenteado, né? Como eu falei, fomos devidamente doutrinados, assim como esse pessoal que apareceu com a bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. Nossa bandeira não vai ser vermelha. Não, não vai ser vermelha não. Vai ser vermelha, azul, estreladinha, esperando botar mais uma estrela, né? O 51º estado americano. Podia em vez do Canadá. O Trump está querendo que o Canadá seja. Eu acho que nem isso ele fez aqui, né? Ele não vai querer, porque o nosso idioma é outro, mas é fácil. Lá dentro do Congresso Nacional tem gente lá que já quer colocar o idioma inglês, né, como idioma oficial. Eu não sou contrário, não. Já está bem assim, né? Então vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre essa aberração aí. Mais uma. Solta a vinheta. Pessoal, isso tudo é o resultado de uma doutrinação que já vem desde os anos 50, depois do final da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos libertou o mundo, quando era mentira. Na verdade, foi a União Soviética. Eu tenho até uma pesquisa aí que eu consegui lá de fora, que a França, lá a Europa toda, agradecia à União Soviética pela libertação. Todo mundo achava assim, mas ao longo do tempo, com o passar do tempo, foi mudando, né? E mudando como? Filmes, né? Essa mídia daí desgraçada que nós temos aqui no Brasil, que tá assim abismada. Nunca vi isso. Os caras sempre botaram novela, se lembra da novela América? Que mostrava lá a menina indo lá para os Estados Unidos dentro de uma mala, não é isso? Cursos de inglês, propaganda, né? Ia para coisa de criança, filmes de uma maneira geral, né? Vila Sésamo, tudo na doutrina Monroe, seguindo a doutrina Monroe, inclusive nossos militares. Vocês já perceberam que lá nos Estados Unidos o alistamento militar não é obrigatório, mas no Brasil é obrigatório. Porque, na verdade, eles nem precisam enviar soldados aqui para ter alguma intervenção militar, porque eles já formaram os soldados deles, né? Prova disso foi no próprio golpe de 1964, que você tinha uma operação chamada Operação Brother Sun, que viria, me parece, uma esquadra, era uma operação naval, aí viria porta-aviões, destroyers, helicópteros, viria para cá ali no final de março, abril, mas não foi necessário. Não foi necessário, né? Eles entraram com uma grana, deram uma grana aí os militares e tal, e conseguiram implementar aquilo que até hoje vigora, né? Logo depois vieram essas emissoras, né, que incutiram na nossa cabeça tudo, filmes de John Wayne, que era um danado de um racista. Eu não sabia na época, eu já falei em outros vídeos aqui, para mim nossos índios eram os índios apaches, os Silks, né? Eu era criança, os brinquedinhos nossos eram os soldados dos Estados Unidos, filmes de guerra. Minha mãe adorava aquele filme Canhões de Navarone, até que era um filme bom, né? Tinham filmes bons.
que os Estados Unidos nos libertou, Independence Day, né? Pô, escândalo de bilheteria. Então isso tudo dá o resultado, tá? Até porque você tem um desencontro do que se chama de esquerda aqui no Brasil, né? Eles já foram doutrinados de certa forma, esse pessoal da extrema-direita. Depois eu explico esse negócio de extremismo, né? Polarização, que na verdade não tem uma polarização no Brasil. Não existe polarização. Porque você só tem um grupo que anda armado. Você não tem polarização. Polarização é quando você fala de dois polos, tá? Então, na verdade, você tem esse grupo que já foi devidamente doutrinado, isso daí não vai parar, né? E um grupo da esquerda que não sabe de direito o que é, na verdade o PT está mais para o centro, não é um partido de esquerda, mas na cabeça desse pessoal é a esquerda dos Estados Unidos, né? Então não adianta você falar para eles já acham que o Lula é comunista, né? Já fiz também vários vídeos aqui dizendo que o Lula não tem nada de comunista. Muito pelo contrário, o Lula ainda acredita, o Lula ainda está lá no passado. É a única representação que nós temos mesmo, até pelo contexto mundial. Os Estados Unidos, eu estou vendo a situação lá fora, está ruim. Muitos vídeos do pessoal elogiando esse bandeirão aqui, né? Os caras, poxa, olha lá que legal, como eles foram doutrinados. Pô, aí, a gente nem botou um bandeirão desse. De repente até teve, mas não mostrou. Mas realmente no dia da independência, uma data patenteada, né? Colocar a bandeira de outro país, só mostra aquilo. Esses caras aí são as mesmas pessoas que defendem o genocídio na Faixa de Gaza. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que dizem que os comunistas mataram milhares. São as mesmas pessoas que perderam a Segunda Guerra e se aliaram lá com os Estados Unidos. Tá? O pessoal que está na OTAN. Afinal de contas, a OTAN foi treinada em grande parte pelos caras que perderam a Segunda Guerra. É só você pesquisar, ver aí que você vai corroborar o que eu estou falando, tá? Então, é o resultado disso tudo. É o resultado. Eu estou vendo que tem gente aí que está abismada, né? Olha, né? O apoio aqui, como eu falei, da mídia brasileira, os militares brasileiros, né? Aquele negócio de sermos inferiores, que o brasileiro acredita nisso, né? Todo esse processo. Se você, quando eu era criança também, o negócio era falar inglês, você tem que falar inglês, é obrigatório até hoje, porque é uma língua mais fácil, né? Mas, por exemplo, lá na França eles não admitem, você vai para lá ficar falando inglês, em alguns países da Europa você não vai se dar bem não. Você não vai se dar bem não. Mas aqui tá tudo certo, tudo certo. Vamos ter um passaporte. Quando eu estava falando lá nos Estados Unidos, a situação não tá legal, os caras estão reclamando até do café. Parece que eles pegaram um café da Indonésia, horrível, está tendo muita reclamação. O preço da carne aumentou, né? O que acontece, pessoal, aqui na América Latina, né? Esse lance da doutrinação já vem de muitos anos, né? Já vem de muitos anos. E é um processo que, infelizmente, só para com conflito. Tá? Aí eu estou falando como cientista político. Isso daí só acaba com um conflito. Pode ser uma guerra civil mesmo, né? Mas como eu falei, não tem a polarização. Então a direita, durante muito tempo, vai estar na frente. Até porque a esquerda ela não se definiu, como eu falei aqui para vocês. Não existe uma definição na esquerda. O Lula ficava o tempo todo com o Tarcísio. Não tinha, é incompatível o Lula, sabe? É incompatível. Mas o Lula é assim, né? Ele é carismático, quer ser amigo de todo mundo, mas tem gente que não quer ser seu amigo, né? Sai fora, não tem nada o que falar, não. Mas eu tô vendo lá pro futuro que isso daí tem um limite, isso daí vai ter um limite,
Muita gente aí estava falando de uma guerra civil nos Estados Unidos. Olha, pode até ter, porque mas eu estou vendo lá que a insatisfação está sendo uma insatisfação geral. Aqui no Brasil é que está pau a pau, porque a mobilização da direita é muito maior que da mobilização da dita esquerda, que é rachada. A esquerda do Brasil é uma esquerda dividida, porque tem pessoas ali que não são de esquerda, só estão aqui por causa da oposição ao Bolsonaro. Então acaba fazendo essa mistura e tem desencontros. Ainda vai durar um tempo, né? Eu estou dizendo que tem limite para tudo, mas ainda vai durar um tempo para que tudo seja colocado no seu devido lugar, né? A esquerda radical se aproximando com a esquerda trabalhista, os nacionalistas, é o mais próximo que nós temos. É muito importante o papel dos nacionalistas. Isso aí são os trabalhistas, tá, pessoal? O pessoal lá que era ligado a Getúlio Vargas, Leonel Brizola. Eu assistia comícios de Brizola, hoje em dia não tem. Você não tem, não era só Brizola, não. Tancredo Neves eu ouvi. Até mesmo Sarney, até os caras lá que eram os barões, o pessoal da direita ainda fazia com o público, entendeu? Eles estavam ali porque sabiam enganar bem. E sabiam enganar bem. Eles não faziam isso aí, andar com bandeira dos Estados Unidos, apesar deles terem admiração, eles não iam fazer isso. A brigar com gente da justiça, aí complicado. Naquela época pode ter tido um ou outro, mas tinha até uma frase lá que eles diziam que brigar com padre, com juiz, sempre dava confusão, né? Então eles não se metiam nisso, não. Hoje em dia você não tem grande discurso, por isso que o Lula ainda tem essa vantagem. O Lula tem essa vantagem, porque aquela galera de antigamente, é isso daí no mundo, né? Eu vejo mais pro Oriente. Aqui no Ocidente, nada. É o que eu já falei também. O Ocidente está cheio de doente, né? Quando você se candidata, você não precisa fazer um exame de sanidade mental, porque tem muito pancada. É só no Brasil, não. Como eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, né, fazendo esse direcionamento, não é simplesmente para o Brasil, é o Ocidente. É o Ocidente. Tá? Lá na Europa, muitos lá da questão palestina já perderam a paciência, o antissemitismo cresceu, basta o cara ver alguma bandeira de Israel lá, já parte para cima, sai. Teve a volta ciclística, né, na Espanha agora, parece que tiraram a equipe israelense, porque tinha um protesto muito grande, né, muito grande na Espanha. A Espanha, quem sabe de história, o processo deles lá, da formação do povo, teve uma origem árabe muito grande, né, muito forte. Então isso daí até hoje está enraizado, né? Espanha, um pouco de Portugal também, Itália, embora alguns, não, somos diferentes. Mas tem isso sim. Então lá na Europa já tem um grupo de resistência aparecendo, mas não tem é só de repressão mesmo, só para sai fora daqui. Sai fora daqui. Mas assim, a nível de ideologia, uma esquerda aparecendo, não. Não tem. As esquerdas, né, elas estão desorganizadas. Não tem um direcionamento. Vamos ver se aparece. Eu creio que sim. Para essa eleição é meio que difícil. Mas lá para 2030, por aí, creio que vai ter. E nessa situação não vai dar para nós continuarmos. Por isso que está muito mais próximo de uma guerra civil na América Latina, do que lá nos Estados Unidos. A diferença aqui lá na Venezuela com o Brasil é que lá na Venezuela eles não conseguem, eles não vão fazer isso que os caras fizeram aqui. Tá? Eles tentam corromper de todo jeito lá o povo venezuelano, mas não, o Maduro melhorou
a pesquisa dele, todo mundo que o Trump briga, ele melhora, tá? Melhora na avaliação. Então, Maduro, que estava ali em torno de 58%, já vi algumas pesquisas lá dizendo que estão em 68, 65 a 68%, né, de apoio, tá? Apoio. Ali o pessoal não está falando da aprovação do governo, porque também não dá para você governar um país que sofre bloqueio econômico, embargos, né? Parece que esses caras daí não analisam, só querem saber, são doutrinados. São doutrinados. Não adianta, não adianta você ficar discutindo com esse tipo de pessoa. Vieram muitos que realmente se arrependeram, que perderam a família na Covid, mas não são pessoas de esquerda, são pessoas de direita, né, que não querem o pessoal do Bolsonaro. O Tarcísio indo para o pessoal do Bolsonaro, ele também está perdendo essa galera. O Tarcísio está perdendo essa galera. Por isso que o centro vai ficar forte, porque o Lula está indo para o centro e ao mesmo tempo que quer ainda puxar o pessoal da esquerda. Mas se tiver realmente uma divisão exata do que é realmente esquerda, no meu caso aqui esquerda radical, o Lula vai perder com isso, mas na eleição, lógico que Tarcísio e Lula, lógico que o pessoal vai para o Lula, embora tenha uma minoria aí de esquerda que se diz radical, que seja contra até você ir votar. Tá bom, pessoal? Então, é uma decepção total, né, do que aconteceu, mas faz parte da história, isso tudo daí já estava previsto. Então compartilhe o vídeo, deixe o seu like, ok? Muito obrigado.